Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Começamos mais uma edição do programa Memória Viva, aliás, mais uma temporada. Esse mês de agosto foi um mês extremamente promissor, nós tivemos grandes entrevistas, o programa teve grande repercussão e eu rememoro aqui algumas entrevistas que tive grande satisfação de fazer, como com o jornalista Elson Martins, representando a experiência do jornalismo da Amazônia, e com o jovem jornalista Célis Nafis, que contou aí sobre a sua trajetória, que já remonta pelo menos 32 para 33 anos de jornalismo. E foi interessante demais a gente encontrar essas novas e essas tradicionais figuras que já perpassam pelo jornalismo amazônico. A gente vai continuar e agora eu volto um pouco para a gente mesclar com um pouco de literatura. E por falar em literatura, como a gente sempre começa o programa com alguma curiosidade, eu queria rememorar uma delas. Você sabia que o Joaquim Gomes Diniz é o autor da letra da Canção do Amapá? Mas afinal, quem que é esse personagem? O Joaquim Gomes Diniz é um amazonense de Coari, que nasceu em 19 de janeiro de 1893, era também, além das letras, ligado às ciências jurídicas, né? E foi delegado de polícia, atuou como advogado, e aqui no Amapá atuou como promotor público. Foi ele, inclusive, o autor da belíssima letra da canção do Amapá, musicada pelo mestre Oscar Santos. É um encontro fenomenal, porque enquanto o mestre Oscar é de Abaetetuba, né, interior do Pará, o Joaquim Diniz ele é da cidade de Coari, no interior do Amazonas. Foi posteriormente homenageado em uma das cadeiras da Academia Mapaense de Letras com a cadeira, melhor dizendo, de número 18, que é ocupada hoje pelo nosso entrevistado, o João Wilson Savino Carvalho. Ele que embora tenha nascido em Belém do Pará, ele é mais amapaense do que paraense. É professor universitário, é graduado em psicologia, filosofia, direito, atuou também como advogado, atuou inclusive desde do remoto núcleo de ensino que foi implementado nos anos 70 pela Universidade Federal do Pará e que foi o embrião do que é hoje a Universidade Federal do Amapá, conforme a gente já relatou em algumas entrevistas de professores que passaram por aqui, dentre eles o querido Paulo Fernando Batista Guerra, que foi um dos primeiros entrevistados. Obrigado por atender ao nosso convite, João Wilson. Eu é que agradeço, Enivaldo. É uma excelente oportunidade. Só fazendo uma rápida ressalva, né? Sim. Que eu dei aula no núcleo, mas foi na década de 80, porque senão eu já teria... seria muito velho. O João Wilson é hoje um jovem de 70 anos que ainda se dedica ao ensino. Ele faz parte ainda do corpo docente da Universidade Federal do Amapá como professor associado 4, leciona no Departamento de Ciências Humanas e faz parte, como eu disse no início do programa, da Academia Amapaense de Letras. A escolha, evidentemente, foi sua, né? Quando você concorreu à cadeira, você escolheu, mas escolheu por falta de opção ou porque sentiu afinidade com aquele que é detentor da cadeira 18, o Joaquim Diniz? Não, eu confesso que eu não tinha... apesar de que eu fui vizinho do mestre Oscar Santos, né? E também sempre tive muita admiração pela música, né? Do Diniz. Mas, assim, não tinha feito uma ligação direta da cadeira, né? Escolhi, assim, o que me pareceu mais, um número mais atraente. Mas foi uma boa escolha, né? Porque o mestre Oscar, meu vizinho, né? E a Canção do Amapá é muito importante para Belíssima. nós. João, o senhor nasceu em Belém do Pará, mas exatamente em que momento sua família se desloca para o então território do Amapá? Na verdade, o papai veio para o Amapá logo depois que ele deu baixa no exército, né? Ele ainda chegou a levar contingente até Dakar, mas não chegou a participar realmente dos combates, né? Da Segunda Guerra. Então, depois da guerra, o meu tio, Paulo Moacir de Carvalho, ele era um dos secretários do Janari Nunes, né? E meu pai veio porque realmente era uma oportunidade, aqui o Amapá era uma terra promissora, e aqui ele encontrou a minha mãe, que era de Óbidos, né? Filha de um imigrante italiano, que se deu muito bem em Óbidos, e ela veio com a irmã dela, Trieste Savino,
que é a mãe de criação do nosso querido Savino, né? Que eu sempre chamei de primo, porque ele chamava de tia para minha mãe, né? E tinha muito carinho por ela. E eu nasci em Belém, na verdade, porque naquela época, qualquer parto mais complicado, a pessoa ia para Belém. Mas eu só nasci em Belém. Só voltei lá depois para estudar, porque não tinha universidade aqui, né? Então foi uma luta. E você chegou a ser um daqueles que compunham a legião de amapaenses que faziam esse caminho até Belém do Pará para fazer o ensino superior? Olha, Renivaldo, o meu caminho para o ensino superior foi realmente uma trajetória, não foi muito fácil, né? Num dado momento, meu irmão mais velho virou para mim e disse que sentia que nós não íamos poder ir para Belém estudar, né? Que era o nosso sonho. E eu, com aquilo, eu acordei, né? Num dado momento eu olhei em volta assim, ali no Colégio Amapaense, um monte, uma quantidade enorme de jovens, todos da minha idade, todos querendo a mesma coisa que eu. E quantos iam poder, né? E o que é que eu fiz? Eu fui atrás de um emprego que realmente pagasse bem, né? E onde eu poderia encontrar isso na ICOME. E como eu tinha uma certa tendência para mecânica, né? Eu fiz um curso do Senai, que era um acordo com a ICOME, e acabei conseguindo um emprego de mecânico B de máquinas pesadas. Trabalhei um bom tempo, né? Eu trabalhei no dique de locomotivas, aquelas locomotivas. Você pode me perguntar que eu lhe explico tudo, viu? Só não era melhor porque eu trabalhei muito tempo à noite. Mas o salário era tão bom que eu comprei logo uma motocicleta à vista com o primeiro salário. E aí foi como eu consegui juntar uma certa quantia em dinheiro e com a ajuda da minha irmã, do meu pai, né, consegui me manter em Belém até... também tive o crédito educativo, né, Sim. que contudo foi super importante, e a bolsa do governo do território. E quando eu passei no concurso para monitoria do Departamento de Filosofia e Psicologia, eu fiquei rico. Puxa. Agora, a opção de fazer. Qual dos cursos foi a primeira opção? Foi filosofia, filosofia. Na verdade, eu vivia influenciado e tal, porque eu fui mecânico, né? A trajetória é muito conturbada, né? E aí, só que eu comecei a observar que eu me dava muito bem em ciências humanas, sabe? Eu adorava história, eu adorava geografia, eu era capaz, ainda sou capaz, se você der um papel, eu desenho um mapa mundi aqui rapidinho. E mais, um mapa mundi histórico, se quiser. Eu sempre gostei disso, eu sempre li muito, sabe? Eu sou de uma época que as pessoas tinham bons livros em casa, sabe? Você lia, né? Eu tinha como vizinha a professora Sol, né? E a biblioteca dela lá, a professora Sol Canto, né? Que era esposa que era o Juvenal Canto, né? Era o nosso vizinho, e ela tinha livros lá, sabe? Isso até me incentivou a gostar de escrever, né? E também uma frase da minha mãe. A minha mãe dizia isso: meu filho, leia o tempo todo. Se você passar e tiver um pedaço de papel no chão, junte e leia, depois jogue no lixo. Mas leia. E eu lia, tudo que caía na minha mão eu lia. Aí, para completar, meu pai montou um sebo, né? O sebo é uma livraria de livros usados, né? E já foi muito valorizada antigamente, né? Algumas pessoas ainda valorizam. Hoje já nem tanto. Hoje eu só sei da existência de um sebo ali no centro, mas em Belém você encontra muitos. Diversos. Isso foi o que, anos 70? Começo dos anos 70. Eu imagino, existiam outros empreendimentos desse tipo aqui, sebos naquela época? A livraria Zola, né? Naquela época a gente falava Zola, porque não tinha contato com o nome do grande escritor, né? Emílio Zola.
Na verdade, seria Zola, né? Mas Sim. o hábito se tornou Zola e pronto, ficou Zola e pronto. Era uma boa livraria, né? Você tinha... Eu trabalhei numa banca de revista e, por coincidência, foi a falência que o dono... Eu acho que ele ainda é vivo, né? Foi a falência porque eu só ficava lendo o tempo todo. O cara chegava para comprar e dizia, olha, sabe, tem dia com a maior má vontade porque eu queria voltar para ler. Eu li toda a obra do Júlio Verne. Capitão Atlas, e, sabe, Da Terra à eu Lua, ficava Volta ao Mundo. a volta ao redor da Lua, Volta ao Mundo em 80 dias, livros maravilhosos, né? Daquele premonitor, né, que foi o Sim. Júlio Verne. Tinha uma, um, um livrinho assim, né, de bolso chamado Avec. Eram só contos dos grandes contistas, né? E aí, por exemplo, contos do Hemingway e tal, né? Isso me impressionou tanto. Alguns contos, por exemplo, o conto perfeito que eu acho é O Homem que Falava Javanês. Aí eu li esse conto, eu achei a perfeição do conto. Naquela época, devia ter o quê? 13 anos talvez, se muito. Olha só, em, digamos, 1977, mais ou menos, 76, que eu acho que eu fiz a disciplina língua portuguesa, né? E o professor deu 2 livros alternativos para ler, né? Um era do professor Bassu, né? Que era um livro bem modernoso, né? E O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E eu olhei o livro do professor Bassu com todo respeito, assim, achei que não, queria ler uma coisa assim mais... Aí eu optei pelo Policarpo Quaresma. Eu li com muito cuidado. E eu fiquei o tempo todo, né? Olha, ele se assemelha muito, ele é muito próximo. E realmente era o mesmo autor, né? E hoje, eu acho que ele é o melhor. Então eu sempre tive, na verdade, essa tendência para a literatura, né? E a filosofia foi um excelente caminho. A filosofia é uma coisa maravilhosa. Aliás, esse professor Bassu, né? Posso contar aqui Claro, umas filho. lorotas? Tem uma lorota interessante, né? Ele passou, ele tinha um jeito meio assim, meio mal-humorado, né? E ele passou lá uma atividade para a gente fazer, enquanto ele lia alguma coisa na mesa dele lá. Ele disse, olha, é o seguinte, eu vou passar aqui um tópico frasal. Escreveu no quadro, o menininho estava triste. Me escrevam uma lauda sobre isso aqui, criatividade e tal. Ele deu as indicações, né? Aí eu estava inspirado, comecei, né? O menino estava triste, lágrimas, não sei o que, pareciam gotas de orvalho escorrendo na vidraça, não sei o que. Falei de uma história que me veio à cabeça, até por uma coisa que eu tinha visto perto da nossa república, né, uns vizinhos lá, brigões, né? E contei uma história de um garoto que estava triste porque os pais estavam brigando e no andar de cima e era Natal, né? Ficou uma boa história. Só que eu escrevia, eu era estudante de república, né? Vivia blefado. Escrevia umas folhas que eu conseguia, né? E parecia papel de embrulho, né? Aí tal, quando chegou o dia da entrega do trabalho, né? Que ele ia atribuir nota, né? Aí entregou de todo mundo, aí ralhava com um, ralhava com outro. Pô, pense mais, que falta de criatividade. Você escreve aí, o menino estava triste porque bateram nele, depois vieram outros bateram no... Mas isso é muito simples, não sei o que, né? Aí eu, pô, será que ele jogou fora o meu papel? Quando chegou o último, ele disse, e este aqui, que escreveu uma coisa linda num papel horrível, com uma letra horrível. Digo, mas, rapaz, deu trabalho de ler. Aí falou tudo que ele tinha que falar. Disse, olha, prossiga, você tem... Aí eu peguei corda. Depois eu coloquei esse conto, eu transformei num conto, né?
coloquei em alguns concursos. Uma vez ele foi publicado como conto de Natal e tal. Uma parte dele entrou aqui nesse livro que eu trouxe para ti, né? Obrigado. Que eu gostaria muito que fosse lido, é O Acaso no Tempo da Ditadura, né? E ele trata como se fosse uma coletânea de contos, mas concatenados, né? Que trabalha um pouco essa questão de como as coisas ocorrem ao acaso e depois Esse conto que foi a sua estreia, por assim dizer, como escritor, ele está presente? Mas o meu conto de estreia mesmo foi num concurso em Barueri. Foi o primeiro, acho que em 2005. Eu estava com um conto preparado e, por acaso, vi um edital, um convite para participar desse, como mandava pelo correio, mandei para lá, fui premiado. Isso foi um grande incentivo para mim. Era um conto bom, talvez não tenha sido o melhor, mas, na verdade, o melhor prêmio assim, de conto foi em Minas Gerais. Eu tenho um livro, na verdade deveria ter trazido, que se chama Contos Premiados. O livro inteiro é uma coletânea de contos premiados. Que participaram de concursos. Participaram de concursos. Só tem um que não foi premiado, embora eu considere ele um conto muito bom, que foi o preferido do professor Munhoz. Ele leu, e como tem um personagem chamado Ciro, né? Que é um personagem interessante, eu passei um bom tempo construindo esse personagem. Ele leu e disse, olha, você devia construir mais alguma coisa com esse personagem, um personagem muito interessante, né? E aí, como foi o escolhido do professor Munhoz, eu coloquei lá, mas eu explico. Que é um prêmio. Um prêmio de toda João sorte. Wilson, me tira uma curiosidade. Uma das suas obras tem um sugestivo título de O Acaso nos Tempos da Ditadura, né? E a cada um dos entrevistados que passaram por aqui, que vivenciaram esse momento da nossa história, eu costumo fazer essa pergunta. Fiz para o professor Paulo Guerra, que inclusive tem uma curiosidade, ele foi candidato por partidos que são de linhas ideológicas diametralmente opostas, né? O MDB e a Arena. Ele contou, e quem quiser saber tem que rever esse podcast. Mas e você, como é que você enxergava esse momento? Olha, tanto ele quanto o Sarney, né? O próprio Sarney, verdade. Agora, veja só, nós temos muitos intelectuais lá na universidade, são dialéticos. Sabe? E são dialéticos por discurso, mas eles parece que não conseguem reconhecer a contradição. A contradição é o movimento do mundo, é o movimento de tudo, é o movimento da realidade, né? Esse livro aqui, esse romance aqui, que foi premiado, né, ele foi num concurso da editora Amplitude, só não dei sorte porque quando ele foi publicado caiu exatamente em cima da pandemia, né? E aí não deu. Mas eu considero um excelente, eu considero, modéstia à parte, considero talvez a minha melhor obra. Eu tenho outros romances, mas esse aqui, ele é muito interessante porque ele traça perfis. Entre eles, o de um torturador. Como é que se forma um torturador? O torturador é um psicopata? Como é que ele se forma? Está aqui. É bem interessante. Me remete até a um documentário que eu assisti recentemente que tentava analisar a linha ideológica e o perfil psicológico daqueles soldados que estavam a serviço da ideologia nazista. E que muitos acreditavam que estavam fazendo um grande serviço ao seu país. Eles não tinham, embora assassinassem pessoas que eles consideravam excrescência da sociedade, no caso os judeus, né, eles mensuravam o serviço que estavam prestando à pátria pela quantidade de pessoas que matavam. E é um pouco interessante você conseguir compreender, entrar na cabeça dessas pessoas. Algumas, e que acabavam não conseguindo agir como torturadores,
trabalhadores ou como algozes dos judeus, acabam sendo relegados a trabalhos subalternos, iam para a cozinha, para fazer a limpeza, porque a grande atividade, aquela atividade honrosa, era o extermínio dos judeus, da sub-raça. Né? Pois é, isso não aconteceu do dia para a noite. Exato. Né? E tem uma coisa que as pessoas parecem que não querem compreender, não querem saber, né? O ódio aos judeus não era só na Alemanha, não, era no mundo todo. Exatamente. Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, sabe? Nos Estados Unidos talvez fosse um pouco menor, porque lá os judeus tinham muito poder econômico, mas os poloneses, os ucranianos, né? Eles viam lá o assassinato dos judeus e, não, tá bom de matar esse povo mesmo. Aí como é que isso acontece? A gente tem que realmente entrar na cabeça desses caras para que isso nunca mais ocorra. Exato. Sabe? Porque isso está aí todo o tempo de tocaia. Lutar pela democracia não é só palavras, não é só, tem que aprofundar. E esses bordões que a gente tem hoje, né, que toma conta de tudo, isso não resolve nada. Isso tira toda a profundidade da reflexão. Né? Acaba sendo uma visão muito rasteira daquilo que realmente é necessário. Pois é. Aliás, a gente tem experiências, é interessante que nós temos experiências bem-sucedidas, mesmo em momentos em que a democracia esteve ali ameaçada, em momentos em que a gente não tinha muito claramente a ideia de liberdade. E eu menciono aqui experiências educacionais como a do IETA, do Instituto de Educação do Território do Amapá. Eu fui egresso do IETA também, mas mais recentemente, evidentemente, e eu, inclusive, cheguei a propor, junto com outros colegas, inclusive com produtores aqui, da produtora que faz a produção do podcast, de nós fazermos um registro disso através de depoimentos de pessoas que foram egressos do IETA, e qual é a visão de mundo delas, em que momento elas estão, como elas se posicionaram socialmente, que espaços sociais ocuparam. E você chegou a fazer um pouco disso no seu doutorado, né? A sua tese tratou sobre isso. Então, veja só. Muita gente diz assim, o Wilson fez uma tese sobre o IETA. Poxa, a curiosidade pode ser a mãe de todos os vícios, mas ela é a mãe da ciência. Então, a curiosidade, eu vivi o IETA. Eu tive uma curiosidade muito forte sobre por que o IETA era diferente. Porque ninguém que viveu o IETA vai negar que ele era diferente. Sim. Naquela época, uma escola que tinha supervisores, orientadores, psicólogo, assistente social que ia na casa da aluna saber por que ela, sabe, e que conseguia resolver problema daquela moça que era excelente aluna. Nós fazíamos gráficos. Nossa atitude lá era diferente. Quando veio uma norma dizendo que era aprovação automática de quem ficasse reprovado em um componente curricular, né? Nós interpretamos como nós não devemos deixar ninguém ficar reprovado num componente curricular, enquanto a maioria das escolas diz, se ficar em um você aprova automaticamente. Errado. Nós não, nós detectávamos, tínhamos um gabinete de psicologia, tínhamos supervisores e orientadores excelentes, né? Que eram capazes de detectar, olha, aquela moça vai ficar reprovada em matemática por isso, bora conseguir, criamos novas experiências, sabe, como matérias operacionais para a pessoa sair realmente capaz sabe, curso de especialização para professores de 1ª a 4ª. Eu vou te dizer que eu aprendi realmente a dar aula no IETA. E a mesma técnica que eu aprendi lá com os meus colegas mais antigos, né? Mesmo discussões que eu tive, como eu tive uma vez uma discussão com o professor Benevides, por causa da Guerra das Malvinas, né? Com todo respeito, sabe? Com uma pessoa que ele era um conservador de verdade, né? E eu era bem jovem também, mas foi mais um debate, na verdade foi um debate, não uma discussão, né?
Mas foi muito interessante e eu escrevi uma crônica sobre isso. Se chama Meu Último Debate com um Conservador. Né? Desenvolvo a ideia do que é um conservador de verdade, né? Uma pessoa conservadora. Que esse é um conceito muito distorcido. E o IETA passou por diretores extremamente conservadores e diretores revolucionários, progressistas, tipo Manuel Batista. Sim. Aí o que é que eu observei? A educação pelo exemplo. Em todos, esse era o ponto comum. Então a minha tese se chama Instituto de Educação do Amapá, uma história de educação pelo exemplo. E é uma das teses que é mais acessada na internet, sabe? Ela é citada, ela é muito... até porque eu abordo desde a arquitetura do IETA, a história do IETA, a constituição do IETA, desde a escola normal, e tudo aquilo, e um pouco da educação no Amapá. Claro, né, que eu tive apoio em alguns intelectuais da educação do Amapá, né? Você tem, tipo, o professor Sidney e os outros que já escreveram sobre a educação no Amapá. Quando você fez essa análise, você situou exatamente um período, estipulou um período dessa tua análise para comprovar a sua tese? É o período em que ele se torna Instituto de Educação do Amapá até em que é criado o CRDS, né? Quando ele deixa nessa transição de escola normal para Instituto de Educação, não? Até que ele foi extinto, foi criado o Centro de Desenvolvimento Sustentável. Ah, sim, perfeito. Que depois se converte, o espaço pelo menos. Né? O espaço aproveitado pela UEAP. Né? Ainda existia uma perspectiva de luta pela manutenção, né, dos institutos de educação, com cursos superiores, né? Mas aí também vem uma outra discussão de que a formação na universidade dá uma visão mais ampla para o estudante e tal, que precisa uma perspectiva maior do que aquela fechada de um instituto de educação. Uma discussão... embora, no caso do IETA em específico, e falando desse exemplo, a gente tinha ali um ambiente de produção, de conhecimento, de convulsão, de efervescência cultural, que lembrava muito um ambiente universitário, um ambiente acadêmico. Tanto que Sim. Os egressos, eu conheço diversos, não tiveram nenhuma dificuldade quando ingressaram depois do ensino superior para dar continuidade à sua formação, porque eles já viviam esse ambiente quase que acadêmico ali, né? Olha, eu já ouvi de alunos que estudaram no IETA, né, e que foram para o curso de pedagogia na Unifap, né, e que eles disseram, olha, eu estou vendo a mesma coisa que eu vi lá. Sabe? Era uma escola muito boa. Aliás, vamos fazer aqui também uma homenagem. No último dia 20 de agosto, nós tivemos a notícia do falecimento da professora Nilza Amaral, que trabalhou também no IETA. Conheci a professora Nilza nos anos 90. Eu, estudante, e ela fazia parte do corpo técnico, e o seu esposo era professor Sabá, professor na área de recreação e jogos, né, que era uma disciplina extremamente interessante. Agora, João Wilson, vamos falar um pouquinho sobre o seu ingresso na Academia Amapaense. Desde 2022 você ingressou, aí, acho que na gestão do professor Nilson Montoril, né, que teve uma preocupação. O Paulo Tarso, que já passou aqui pela bancada, disse que uma das preocupações era garantir a composição completa, claro, evidentemente com uma qualidade da academia. Mas, infelizmente, depois da partida do professor Nilson, ano a ano a gente perdeu algumas figuras, né? Perdemos o professor Otton, agora recentemente o Edgar Rodrigues, o Fernando Canto, são vacâncias que existem hoje na academia. E muita gente me pergunta, afinal de contas, qual é o propósito dessa imortalidade acadêmica? O Olavo Bilac, só para contar uma piada, ele dizia que, quando alguém lhe perguntava, não é muita boçalidade vocês se dizerem imortais, e aí ele tentava explicar, dizendo, porque a gente não tem onde cair morto, né? É isso. Na verdade, vantagem financeira não tem nenhuma. Exatamente. Né? Então não tem onde cair morto. Mas o fato é o seguinte, veja só, por que eu fui para lá?
Eu fiz um bom esforço para ir para a academia, porque eu queria aquele ambiente. Eu queria estar conversando com Fernando Canto, com Nilson Montoril, com Edgar Rodrigues, né, Rostan e vários outros, sabe? É lá que você encontra essas pessoas que você precisa conversar. O Fernando Canto foi, tipo, para mim, sabe, é uma pessoa que, em 1000 momentos da minha vida, ele sempre disse a palavra certa para mim, sabe? Eu mostrei um conto para ele, ele leu, e disse, por de ser preguiçoso, isso merece um romance. Tá terminado, tá feito o romance, tá lá, eu estou esperando a melhor oportunidade, já vão alguns anos, né? Que esse romance está pronto, e eu estou esperando a melhor oportunidade para publicar. Ainda quero dar uns ajustes nele, né? Porque este aqui eu fiz quase só de uma sentada, né? Eu trabalhei um bom tempo num outro que se chama Um Comunista em Comum, que é um comunista que vive a transição democrática. Ele é comunista ideológico mesmo, sabe? Vive a transição democrática e vai acompanhando toda aquele em que os lutadores de primeira hora vão sendo empurrados de lado, e ele vai vendo os adesistas de primeira hora, né? Os lutadores de primeira hora vão sendo preteridos em função dos adesistas que têm mais trânsito para puxar o saco, e vai vendo o sistema se corromper, né? Até que ele mesmo se corrompe. Mas aí eu já estou dando spoiler no final. Mas o nome do livro é também, ele tem um segundo título, que é O Cara que Falava com os Mortos. Porque esse personagem, ele fala com alguns políticos super importantes na transição democrática, em especial o Ulisses, né? E eu fiz uma capa com a silhueta do Ulisses Guimarães, que meu pai admirava demais, né? Claro, a gente tem a licença literária para fazer esse tipo de coisa, né? É uma ficção, mas é muito interessante nesse sentido, né? Mostra esse aspecto. Mas eu acho que ele ainda não está realmente... Já publiquei em plataformas digitais, assim, mais para testar, né? Eu não gosto muito de certos rótulos, mas você se diria um subversivo ou um reacionário? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Subversiva, eu não quero subverter, né, para fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo na Venezuela. Diz, olha, amanhã nós somos comunistas. E aí a economia desaba e você não tem... Ah, nós não precisamos. Precisa dos Estados Unidos, sim. Vende quase tudo para eles. Né? Precisa economicamente. Né? Eu vi uma posição de uma filósofa vietnamita, e infelizmente eu não vou lembrar o nome dela, mas eu admirei demais essa mulher. Havia uma crítica de que o Vietnã está progredindo relativamente rápido, né? E aí um outro filósofo, né, ou pseudo-filósofo, bateu o cara e disse, o Vietnã não é comunista. E aí ela rebateu e disse, não, nós nunca fomos, nós estamos querendo ser, nós estamos caminhando devagar para uma sociedade realmente igualitária, com passos, sabe, bem criteriosos. Então é isso. Ser comunista da noite para o dia, isso não existe. Você tem que aperfeiçoar uma sociedade. Não dizer assim, o comunismo existiu entre os primeiros cristãos, mas eram sociedades pequenas. Né? Um país do tamanho do nosso, uma economia tão complexa como a nossa, se a gente virar... nós não temos. Não tem. Eu tive durante muito tempo uma simpatia ao anarcocapitalismo, te confesso. Mas quem não tem? Né? Quem não tem? João Wilson, e fala um pouquinho da sua prole, né? Muita gente sabe que você tem filhos brilhantes. Eu, particularmente, tenho uma relação maior de proximidade com dois, que é a Soraya e o Felipe. Você se consegue... A gente sempre parece ter orgulho quando percebe que os filhos criaram asas, seguiram seus caminhos. Você tem essa sensação hoje? Olha, eu tenho a sensação
Ou ainda tenta interferir um pouco? Não, eu tento fazer o máximo para não me envolver demais na vida dos meus filhos, né? Eu tento, mas é difícil, é muito difícil. Adoro meus filhos e tal, vou adorar sempre, né? Antes, quando eles eram crianças, era até simples, né? Cada vez que eles crescem, arranjam os seus próprios problemas. E eu faço um esforço muito grande para não me envolver nos problemas deles, mas é impossível, né? Eu adoro meus filhos. O culpado disso é meu pai. Meu pai que é o culpado, porque o meu pai, quando eu fui para Belém estudar, né? Quando eu voltei formado, ele me apresentou um monte de carnê desse tamanho. Disse, olha, meu filho, enquanto tu estava lá estudando, como a tua irmã pagava tudo para mim, cuidava de mim aqui, dinheiro sobrando, paguei teu INSS como motorista de táxi. Tem 4 anos aí para acrescentar, por isso que eu conseguiu se aposentar cedo, né? Do extinto território, né? Entendi. Agora da Unifap eu não quero me aposentar, porque se eu ficar sem ter o que fazer... É verdade. Um amigo dizia uma vez que ele era da teoria de que as pessoas deviam se aposentar aos 40 anos, quando se sentem exploradas, mas voltar a trabalhar aos 60 quando se sentem inúteis. João Wilson, eu te agradeço pela presença e para nós assim, é uma grande satisfação. O programa Memória Viva, que aliás foi um projeto que surgiu na universidade, fui bolsista da universidade durante um tempo e aí, em conversas com o professor Júlio, nós formulamos um programa que pudesse resgatar naquele momento, o objetivo era um pouco da história da universidade, buscando personagens que estiveram ali nos primeiros anos, na formatação até da ideia, como o então deputado federal Giovanni Borges, a professora Maria Sá, o professor Paulo Guerra, o próprio senador Sarney, enfim, que foi o presidente que, durante a sua gestão, a universidade foi implementada por meio de decreto, enfim. O projeto acabou não indo adiante, mas eu tive a autorização do professor Júlio para que a gente pudesse externamente dar continuidade, dessa vez de uma forma mais ampla, e eu ainda tenho esperanças de que no futuro a gente leve de volta o projeto para a universidade, para através dos canais de comunicação da universidade, como rádio e TV, nós também difundirmos mais. E eu não tenho dúvida de que a sua presença hoje no programa engrandece esse projeto, porque vai fazer parte de um futuro acervo de imagem e de som de pessoas que ajudaram a construir o ideal do Amapá, que nós temos e do qual nós buscamos, e, sobretudo, tem a sua importância pelo seu registro literário, pela sua contribuição à educação, e você, em todos esses vieses, você é referência. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade e, desde já, me coloco à disposição para colaborar no projeto de História da Universidade, com o maior prazer. Perfeito. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na próxima terça-feira, eu devo receber o advogado Evaldir Mota, ele que foi presidente, decano da Advocacia Amapaense, foi presidente da OAB no início dos anos 90 e vai contar para a gente muitas histórias aí dos primórdios da advocacia, desde a implantação da seccional da OAB em 1977 até o processo de transição nos anos 90 de território para Estado. A gente volta na terça-feira que vem e eu aguardo vocês.